Sejam bem-vindos ao 31º episódio do Sindicato dos Escritores. Eu sou o Robson e meus pais me ensinaram a nunca aceitar lápis de um estranho. Eu sou o João e pra mim chocolate é igual a pizza. Mesmo quando é ruim, é muito bom. E eu sou o Otávio e não consigo me ver conversando casualmente com estranhos ou conhecidos sobre bicarbonato de sódio. Eu, por acaso, Apenas espadas. eu tenho uma lata de bicarbonato de sódio na minha mesa, por acaso. Por isso. É pra inspiração, todos sabemos que é Não, pra inspiração. eu uso ela de porta-lápis, porta-caneta. É, Agora eu entendi de onde que você tirou essa palavra. mas foi porque... só pra deixar claro, então, o desafio era escrever uma cena em que um personagem esteja falando com um completo estranho, e em seguida uma cena em que ele fale com uma pessoa querida e o comportamento deve ser distinto. E os pontos bônus seria usar as palavras espada, bicarbonato de sódio, chocolate e lápis. E essas palavras aí foram as coisas que eu vi na hora aqui na minha mesa. Então eu sempre tenho chocolate, sempre tenho a lata do bicarbonato de sódio. A espada no Mostra a colo. tua espada aí. A minha espada. Espada bastarda em cima. A Da mesa, espada, quero ver. foi um desenho ou um wallpaper de alguma coisa que eu vi. E pronto, o lápis também tá ali. Foi daí. É, mas então, vamos às conversas diversas que tivemos. Fiquei Sabe, muito curioso com esses resultados de hoje. sabe que eu gostei desses pontos bônus de usar palavras X na história? Uhum. É interessante, eu infelizmente Podemos fazer uma esqueci. temática recorrente. Tipo, se a gente não consegue pensar num ponto bônus bem interessante pro tema, eu acho que usar palavras X pode valer a pena. É interessante. Pra mim, como essas palavras eram muito peculiares, eu me guiei a história pelas palavras Uhum. do que pela Sim. ideia do desafio. Agora, eu Foi só o sou inverso. contra você cheatar e escreva um conto fantástico medieval e use a palavra espaçonave, por exemplo. Aí eu não quero, eu não quero. Aí Sim. é meio colapsa. Eu só tenho uma reclamação aqui, porque eu não ia escrever, porque eu tinha certeza que alguém ia escrever sobre isso. Nenhuma conversa de bar, gente. Nenhuma. O prompt prontinho pra isso. É aquele lá que ficou, poxa, será que eu pego o último biscoito ou deixo pra alguém pegar? Porque É, pois parece E é. meio foi lá e fácil, né? ele foi lá e estragou o biscoito, né, Sim, cara? pois é, Mas né? conversa de bar nós já tivemos uma proposta que era conversas de bar, tá? Inclusive foi fora Né? do podcast. É isso aí. Episódios não. Episódio secreto, né? Igual Chaves, cara. É. Não dublados. É, mas então vamos às alegorias religiosas que não são do João essa semana. Quem disse? Quem disse que ele não tava falando com Deus ali na minha história? Então, bora. Pois vamos. O pão nosso. Felipe Silva dos Santos Paiva era figura carimbada na Baixa de São Sebastião. Todo mundo reconhecia de longe a figura longilínea que andava a passos largos, sempre com o jornal embaixo do braço e um sorriso no rosto. O seu chapéu fedora cinza, marca registrada, mal parava na cabeça, visto que sempre estava a cumprimentar alguém. Bom dia, dona Catarina. Como é que vai o movimento hoje? Perguntava Felipe todas as manhãs para a dona da padaria portuguesa. Ao que ela respondia sempre bom dia e vai bem sim senhor. No fim do dia, Felipe passava novamente na padaria para buscar o seu pãozinho de trigo, que era o café da manhã do dia seguinte. A dona Ana Catarina já esperava na porta com o saquinho na mão. E aquele pão d'ontem, dona Ana Catarina? Tem? Sabe que eu gosto na minha sopinha. E ela lhe dizia que tinha sim e estava ali no saco. E que esse era por conta da casa, porque ela bem sabia e também era chegada numa sopinha. Depois disso, Felipe subia no elétrico número 8 que passava na Avenida da Liberdade. Cumprimentava o condutor e sentava num lugar qualquer. Passadas uma dúzia de paragens, o elétrico já ficava lotado. E Felipe fazia questão de dar lugar a uma pessoa de idade ou a alguma mulher, especialmente se carregavam algo. Nem sempre aceitavam. Como é que se chama a senhora? Perguntava ele. Olha, dona Valéria, deixe então ao menos que eu carregue o saco com as laranjas porque está pesado. E assim não fica amanhã com uma dor nas costas. Depois, se a senhora descia na mesma paragem que a sua, fazia questão de ajudar a carregar o saco até onde fossem se separar de caminho, e depois seguia para casa coberto de agradecimentos. Quando Felipe abria a porta de casa, o sorriso imediatamente lhe escapava. A primeira coisa que fazia era pegar um prato no armário e depositar o pão amanhecido que pegara na padaria. Atravessava a casa com o assoalho rangendo sobre seus pés e deixava o prato na frente da porta do quarto que ficava nos fundos. Depois disso ia para o seu quarto, onde tirava com cuidado o terno cinza claro e estendia para usar no dia seguinte.
Descalçava os sapatos, sempre brilhantes, e passava um pano para tirar-lhes a poeira. Enrolava então um cigarro e sentava na frente da janela com uma garrafa de aguardente. Felipe! Escutava uma voz fraca chamar. Ignorava. Tomava um gole direto da garrafa e seguia imediatamente com uma longa tragada. Felipe, meu filho, venha cá! Ele ignorava novamente, mas logo começava a ouvir uma batida no assoalho. A maldita muleta. Pare de bater, velha dos infernos! Já deixei na porta a tua janta! Felipe gritava. Eu preciso de ajuda para levantar. Tenho que ir ao banheiro. Agora não posso, estou ocupado, dizia Felipe, batendo a cinza no cigarro da janela. E se eu te ouvir gritar mais uma vez, vou te deixar fazer nas calças. Curiosamente, a abordagem que tu fez nesse conto foi uma que a Lê me sugeriu um pouquinho inversa. Conversa Ela com... tinha sugerido de um personagem que conversa com um completo estranho e esse estranho é querido com ele. E quando ele vai conversar com uma pessoa conhecida, a pessoa conhecida tipo, é completamente escrota com ele de forma gratuita. Ah, sim. É igual, Com mas com a pessoa diferente. querida. É, igual, mas diferente. Eu quero frasear exatamente o comentário que eu deixei no texto, que é que isso foi do 0 ao 100 muito rápido. Muito rápido. E a explicação, vamos dizer que o Felipe não é um escroto. A explicação pra quem assistiu Coragem, o Cão Covarde, é que na entrada da casa dele tem uma barreira de aura. E tem um episódio que tem uma onda que vai se alastrando pela cidade e quando ela passa pelas pessoas, elas viram escrotas gratuitas totais com qualquer pessoa. E é isso que tem na casa do Felipe, tá? Ele é um bom homem. Não. Ah, eu não sei não. Esse E quando ele cidadão Mas- sai de bem casa aí. tem o efeito reverso. Então Mas é por isso. eu não acho que é. Quer dizer, talvez pareça rápido porque o texto é curto, assim. Uhum, Mas tipo, até não é direto, assim, né? Porque ele primeiro fica Hum, ignorando, né? E depois ela chama de novo, e depois ela começa a bater, e sim, daí sim. o ruído faz ele ficar muito puto, né? Então, uhum. É a é um muleta que te gatilho, né? estressa. É um gatilho. Sim, sim. Mas eu acho que isso é bem verossímil, essa descrição de personagem. Uma pessoa que se doa até, né, Uhum, pra uhum. estranhos e dentro do lar despreza tudo. Claro, a gente não tem todo o contexto do lar dele, Sim, mas sim. E eu, também é particu fictício, né? Também. Então, mas eu particularmente já vi vários cenários, assim, de conhecer pessoas e em momentos que visitei a casa ser um cenário bem assim, né, uma gritaria, sim, sim. É, é, todo mundo se eu xingando. nunca vi algo tão destoante, assim, sabe? Uhum, Tão do 8 ao 80. Mas, com uhum, certeza, assim, eu acho que todas as pessoas, né, em algum nível, são diferentes fora de casa. E em casa são não necessariamente outra pessoa, mas assim, o comportamento é muito uhum, diferente com quem você tem intimidade. É aquela história, né? Quando você vive com a pessoa, a dinâmica entre vocês muda. E uhum. para quem não necessariamente duvida, mas pra quem não sabe que é assim, experimenta morar em república com seus amigos pra ver como é que vai ser. Tá? É mudança garantida. Pois é, por acaso, República eu nunca morei. Mas. Mas foi um pouco. Não é nem. Eu acho que o Otávio falou a pessoa se doar. Não é nem nesse Uhum. sentido, que era mais tipo a pessoa que gosta. É questão de aparência mesmo, né? É tipo. Isso. Isso, Uhum. Quer eu ser ia bem falar isso. quisto pelos outros, né? Então, tipo, é Pra sempre mim, é. simpático, usa sempre o nome das pessoas, né? Sempre tenta ajudar, Uhum. mas por motivos mais egoístas mesmo, assim, né? Aí que tá, cara. Eu não confio em ninguém. Ninguém que gosta de se fazer de bom moço, que gosta de se passar de boa pessoa. Acredito no cidadão mediano, tá? Que ele é a pessoa mais verossímil que você vai encontrar por aí. Minha E, dica de hoje. e, e pronto, e a coisa dele tratar mal ali, no caso. Aqui era pra ser Uhum. mais a avó dele do que a mãe, mas tanto faz. Funciona os Eu dois. supus mãe mesmo. Isso. Ah, mas também é a questão dos idosos, assim, né? Que às vezes tem muitos Sim, maltratos, sim. né? Ligados a idosos, assim, porque acabam virando, de certa forma, um peso na vida das pessoas, né? As pessoas têm que, É, às vezes, continuar cuidando e isso, ao longo dos anos, né, vai gerando muito atrito, né? Muito estresse. Uhum, uhum. E acaba não gerando situações de só violência. não só idosos, é qualquer pessoa dependente em algum nível, né? É comum também
lares em que alguém tem alguma deficiência e precisa de algum cuidado diferente, independente da idade, nesse caso, acontecer isso, né? Uhum. Maus tratos. Pois, outro dia eu vi uma história que não é de maus tratos, mas é de um ah, avó de um amigo que ah, tem Parkinson. Uhum. Uhum, E aí de vez em quando eles vão visitar e o marido dela gosta muito de sair pra fotografar as redondezas assim e tal. Só que ele não pode, né? Porque ele tem que sempre ficar cuidando dela. Então quando eles vão uhum, visitar, ele fica tipo muito feliz e ele pega e sai. E ele, então tipo, eles vão lá visitar ele, e, tipo ele sai e eles ficam cuidando da mulher enquanto ele vai poder aproveitar porque é uma coisa que ele não pode fazer no dia a dia, uhum. porque é obrigado a ficar cuidando dela, não pode deixar ela sozinha, né? Ah, é foda isso, cara. Mas essa história tua teve alguma inspiração? Ou foi mais ou menos, tu se inspirou na ideia do prompt? É, Como é foi, que né? foi o processo de escrever? Eu fiquei pensando no prompt mesmo, assim, e daí pensei nessa. Mas eu tava pensando mais nesse negócio dos idosos, às vezes serem Uhum, maltratados, assim, porque é uma história que, tipo, toda família tem histórias assim, né? Tipo, o que acontece Uhum. quando a pessoa fica velha, né? Alguém tem que cuidar. uhum, Assim, tipo, a minha avó tem problema no joelho, assim, agora. E aí, a minha mãe, como meu pai trabalha viajando muito, minha mãe tem que cuidar dela. E eles daí uhum. contrataram depois uma pessoa também pra ajudar. Então, tipo, Uhum. toda a família passa por isso, assim, é bem normal, né? Em algum momento, né? E às vezes isso dá tretas, assim, né? Tipo, às vezes tem irmão, e daí irmão, Uhum, sei lá, tem um irmão que quer cuidar, tem um irmão que não quer. E eu já ouvi milhares de histórias, assim, né, sobre isso e acho bem triste, assim, né? Que uhum. às vezes É, tem um descaso, assim, né? Com os avós e às vezes com os é pais também. quando a sua vida meio que vira um estorvo pro outro, né? Uhum. E fica Pois, complicado aquelas relações, né? De aqui nessa história, por exemplo, você coloca a mãe, né? Do personagem. Não necessariamente, E. né? Não, mas ele fala mãe do personagem aqui nessa história, não fala? tanto Ele faz se é fala. mãe ou vó. Ela chama de filho, mas às vezes a vó também fala Pois filho, é, né? eu entendi. Ah, Eu pois é, entendi. pois é. É Mas interessante. assim, É. mãe ou vó, né, no caso. E aí tem toda aquela questão de que em algum momento esse personagem foi criado por essa figura, né? Uhum, Uhum. uhum. É muito Foi isso também. educado, sustentado e agora e fica você ouve muita gente idosa também falando isso quando tem essa questão de maus tratos, né? É o quanto eles se doaram na vida para agora estarem sendo tratados assim, né? Uhum. Isso Sempre me de faz certa forma pensar ingratidão. isso me. Não quero cortar o raciocínio do Otávio, mas isso me faz pensar em alguns casos que eu já ouvi. De assim, pessoas que tiveram filhos, isso eu acho que é mais comum no interior. Pessoas que tiveram filhos, pra quê? Pra me cuidar quando eu tiver velho, Uhum. sabe? Por exemplo, isso me faz pensar também. Eu acho que foi até num outro exercício que nós discutimos, que isso assim é bem no interior. Vai ter filho pra, tipo, trabalhar na lavoura, pra ter mão de obra, essas coisas e tal. E, Sim. tipo, puta merda, sabe? É uma dinâmica muito. Mas, A mas premissa da dinâmica já é foda. Então, assim, já vai ter um momento que vai rolar treta na família, isso aí. Atritos. Mas eu, antigamente era normal isso, de ter Pois os é, filhos para mas o ajudarem a fato de trabalhar. ser normal não acho que torne isso ok, sabe? Tipo, pensando é, nisso. Não, é que era uma mas questão de em algum sobrevivência, né? Claro, não. Sim. Nesse só contexto. que em um certo grau também tem aquela questão que todo mundo em nível ou outro teme a solidão, teme ficar sozinho em algum Uhum. momento, teme Sim. ficar à mercê. Então, assim, até certo ponto a gente pode julgar, até certo ponto a gente não pode, porque a gente mesmo não sabe como vai ser para nós quando chegar nesse Uhum, nível de uhum. solidão, né? Uhum. Eh, por isso que é bem interessante, né, tratar, debater essas questões e ver que hoje, né, tem sempre aquele comentário, qualquer coisa tem um asilo, tem uma casa para idosos, Sim. tem o que for. Mas necessariamente essa é a melhor solução, é a solução ideal, é como você gostaria de se ver na velhice, por exemplo. É bem complicado, é um debate bem É. interessante que traz essa história. Aqui eu Inclusive, eu deixo meu comentário final nisso aqui, porque não tem uma resposta certa, né? Só digo que é Uhum. complicado. Quer dizer que aqui É foda. a minha ideia foi ambientar aqui no começo do século XX, assim, tipo, pensei em 1930 ou algo assim, Uhum. apesar de eu não colocar Ah, tanta referência. eu pensei num cenário moderno, assim mesmo. Não necessariamente, Uhum. sei lá, tipo, tão tecnológico quanto é hoje em dia,
com o Uhum. computador na palma da mão de cada um, mas assim, não vejo isso fora da modernidade, sabe? Até porque eu acho que naquela época não tinha tanta opção que nem tem hoje, né? Naquela época era tipo, Sim. a pessoa É, fica em casa até o morrer, assim. asilo, o asilo seria no nível de tipo, sei lá, Alzheimer, alguma Uhum, doença. uhum. Era só no caso em que tivesse Era tipo algum manicômio problema, né? existia, né? Porque É, quem era rico tinha servo pra criar, para cuidar das pessoas, né? isso. E quem era Uhum. pobre morria, não chegava nessa idade normalmente, nesse Não ponto. chegava na cidade, exatamente. É, mas segundo o nosso Paulo Guedes, hoje em dia todo mundo quer viver 70, 80 anos, tá uma bagunça, né? Deus o livre. Nossa senhora, cara. Vamos deixar Onde isso já pro se viu? off-topic, que já tô nervoso com essas coisas do Twitter hoje em dia. É, um Ai, ai, comentário ai. que eu ia deixar é que eu não consegui não deixar de dar risada com o nome da moça, da mulher da padaria. Ana Catarina? Dona Ana Catarina. É porque tem essa frase, ela é famosa do irmão do Jorel, que é a vovozinha falando Ana Catarina, que nome mais feio. Eu coloquei porque aqui, como eu pensei na dona da padaria ser uma portuguesa, a Ana Catarina é um nome extremamente comum aqui. Não, mas é um Então, nome comum. Mas aqui também, se eu não me engano, por parte de pai, minha bisavó era Ana Catarina. hum. Mas é normal, assim, não é um nome tão fora, mas essa frase é muito, fica muito na minha cabeça, da Ana Catarina. E daí as Otávio palavras. educado pelos desenhos brasileiros. E daí, como eu falei, eu fiquei tanto tempo pensando sobre o tema pra escrever que quando terminei de escrever, dei uma lida, aí eu fui colocar o conto aqui no doc. E daí eu Uhum. li de novo o ponto bônus e eu falei, Os pontos putz, bons. esqueci completamente dos pontos bônus. Eu até achei, nossa, ele foi tão despreocupado com os pontos bônus desse texto. E daí eu pensei, tá, depois eu vou reescrever e ver se eu consigo colocar as palavras. Só que daí eu fui viajar e tal, daí não consegui tempo pra inserir depois. Uhum. Falhou na missão, todos. Falhei total. Falhou na missão que se É, auto-impôs. mas já é a segunda ou Mas terceira vez que me é, acontece isso de É, esquecer, assim, sim. tipo, fica tanto tempo pensando no desafio, no desafio. A última vez tinha sido no episódio Proibido Dizer Não, algo Ah, assim, é ah, é verdade, que é verdade. verdade. Nossa, isso faz tempo. nenhum diálogo ou nenhuma palavra no texto podia ser não. E daí, tipo, Foi logo no começo que eu acho que era falei daquele. na segunda linha já tinha não. É, Mas pra ser justo, ele não foi o. Quer dizer, Otávio eu não sei, mas eu sei que eu já falhei nos meus próprios pontos bônus uma vez. Eu acho que Ah, teve eu devo ter um falhado em algum. desafio, se eu não me engano, eu não lembro quem foi, que ninguém fez os pontos bônus. Eu acho que Ah, teve, porque foi nem muito lembro. merda o ponto bônus. Acho que foi até meu, se duvidar. Então vamos adiante. Vamos. Doce. Bernardo olhava para o canvas, mas na verdade sentia que era o canvas que o encarava, até o fundo de sua alma, esperando por uma resposta, um risco de lápis, uma pincelada. Nada. Olhava ao seu redor, o formigueiro de gente andando pelas ruas acima do canal. Pessoas aparentemente despreocupadas, indo onde deviam ou a passear de bobeira. E ele, parado como uma estátua. Foi nesse momento que sentiu-se um impostor, aquela velha cutucada de charlatanice da qual já escapara inúmeras vezes, e em todas o desafio parecera impossível. Agora encontrava-se entediado, escorando o queixo no punho cerrado. Para sua sorte, entretanto, e sem que ele percebesse, um senhor de idade avançada caminhava em sua direção. Andava com calma, apreciando a vista e o burburinho da cidade à sua volta. Tinha um chapéu simples de palha que lhe protegia os olhos do sol, as pálpebras quase cerradas. Ainda assim, via-se nitidamente os olhos a sorrir, assim como a boca, que, mesmo com lábios finos, esboçava um sorriso bastante cativante. Sem que Bernardo percebesse, o senhor parou ao seu lado e passou a pular com os olhos entre a tela em branco e o artista pensativo. Foi necessário as primeiras palavras para remover Bernardo de seu transe hipnótico. Com licença, meu jovem. Bernardo desapoiou o queixo da mão e levantou a cabeça regalando os olhos. Oi? Sim? Pois não. Me desculpe a intromissão, mas eu percebo você aqui quase sempre quando passo. O que está pintando? Pois, isso eu adoraria saber. O velho riu, não em deboche, mas em nítida jocosidade. Bem, então por que não deixa o lápis decidir? O lápis? É.
Encoste a ponta do lápis na tela e deixe ele desenhar o que bem quiser. Como um desenho abstrato? Mas será mesmo abstrato se ele decidir o desenho? Bernardo pensou por um momento. Suponho que não. Os dois mantiveram-se em silêncio enquanto o lápis se expressava. Ia e vinha na tela, tracejando formas curvas, formas retas, formas que se encontravam e se separavam. Depois de muito falar sem palavras, o lápis deixou a superfície não mais vazia, e os dois homens pararam para observar o que lhe havia dito. Bem, o que o senhor vê? O velho se aproximou, espremendo os olhos ainda mais contra a tela. Ah, eu vejo um cavaleiro e um dragão, e ao fundo um castelo em chamas. E aqui está a sua espada, olhe só, disse apontando para uma forma vagamente fálica. O senhor gosta de fantasia? E como, meu jovem, e como? Já li muito quando era mais novo. E o senhor consegue me ver pintando um quadro fantástico? E por que não? Que tal uma jornada do herói com um final feliz? Não seria muito clichê? Um final feliz? Clichês não precisam ser ruins. Acho que todos precisamos nos lembrar que a vida tem coisas boas. Ainda mais nesses tempos difíceis. Um final feliz traz esperança. Mostra que a vida ainda pode ser doce. Bernardo voltou a encarar a orgia de formas descoloridas em sua tela. Sabe que o senhor tem razão? Que bom que concorda. E falando nisso, um presente para você. O senhor tirou um pequeno embrulho do bolso. Trazendo-o para perto de Bernardo, ele pôde ver que se tratava de uma trufa de chocolate. Por ter feito da minha tarde um tanto mais doce, disse segurando a aba do chapéu e fazendo um leve aceno com a cabeça antes de seguir seu caminho. Bernardo permaneceu observando o que o lápis lhes dissera, conforme apreciava cada mordida da trufa, interrompido apenas com o toque de seu celular. Oi, amor, que surpresa boa! Seus olhos corriam pelo desenho à medida que a conversa se desenrolava, sem perceber que um sorriso se tornava cada vez mais largo em seu rosto. Sim, muito bem. Acho que encontrei algo para pintar. O burburinho da cidade agora lhe parecia inaudível. Na verdade, eu tive uma ajudinha. Falando nisso, já que vai no mercado, pode passar a comprar um bicarbonato de sódio? Acho que o nosso acabou. Quero fazer um bolo. Tenho uma gentileza para agradecer. Eu tenho aqui algo a apontar, porque eu não senti uma diferença de comportamento do personagem nos Eu ia dois dizer isso diálogos, também. porque o segundo diálogo é só unilateral o que a gente Sim, vê, verdade, justo. mas eu Deixa eu vejo. tentar explicar. Não, pode, termine. Depois eu tento explicar. Vemos um tema recorrente do João com a pintura. Qual outro que eu fiz com pintura? Que Teve nem eu mais lembro algum. agora. Agora, deixa eu ver se eu não tô lembrado se foi você em específico ou se o último foi do Tots. Ah, foi do Tots. Foi do Tots, né? Isso, É. foi do Tots. Então vemos um tema recorrente desses escritores com a pintura. Próximo é a sua vez, Otávio. Vai ter que ficar esperando, galera. Então, deixa eu tentar explicar o comportamento do Bernardo. Eu imagino que também não ficou muito evidente, eu até troquei alguns trechinhos da história para tentar expressar isso, mas o que eu quis expressar no começo é uma mudança não necessariamente só de comportamento por causa da pessoa que está falando com ele, mas mais como ele está se sentindo no momento. Quando o senhor chega ali para ele no primeiro momento, ele está olhando só para a tela em branco, ele não sabe que ele vai pintar, ele está, até mencionei no começo, se sentindo meio que impostor, então eu quis fazer que ele tá assim, meio, sei lá, melancólico, meio chateado e tal. E quando eu falo no finzinho da história que ele começa a esboçar um sorriso, é por duas razões. Primeiro, porque ele tá falando com a pessoa amada, né? E depois, porque ele percebeu, com a ajuda do velho, que ele realmente tinha encontrado algo que ele queria pintar, que ele queria expressar na tela. Então a mudança foi mais ou menos essa, não foi necessariamente com a pessoa que interage com ele. Sim, eu achei curioso como tu e o Tots, nesses contos de pintura, usam a figura do senhor de idade para dar uma ajuda ao jovem pintor, né? Depois que eu terminei de escrever, eu até me liguei, porra, mas o Tots fez uma coisa muito parecida. Só que a minha é Plágio! razoavelmente baseada em uma história real. Ok. Deixa eu explicar. Conte-nos mais sobre isso. Assim, vagamente. Muitas coisas mudam, mas é assim. Teve um dia que eu fui no mercado lá em Floripa, lá no Angelone do centro, e daí eu fui a pé. E daí eu ia voltar pra casa, mas dá, sei lá, tipo, uns pouco menos de 10 minutos de caminhada, só que ia começar a chover. E eu falei, poxa, eu não vou chegar em casa antes da chuva.
E daí eu simplesmente fiquei esperando lá no estacionamento, na parte. O Tots imagino que já foi no Angelone, mas o Otávio não sei. Qual Angelone? Tem o Angelone lá do centro. Ah, ok. Lá Da Rio Branco. Como é que é o nome? Isso, da Rio Branco. Tem aquela descida lá, Uhum. a saída lá da Rio Branco e tem a descida lá do outro lado, em outra rua, sabe? Lá que sai pelo estacionamento. Uhum. Então, eu fiquei lá naquele lado do estacionamento, que chegava mais perto de casa, esperando a chuva, e comigo tinha algumas outras pessoas, sei lá, umas 6, 7 pessoas. E daí a gente ficou ali esperando a chuva do nada, até que um senhor, ele não era um senhor necessariamente velho nem nada, só era um pouco mais velho do que eu, me puxa assunto, sim, sabe? Começa a falar do tempo, não sei o quê. E daí não sei como que entra no papo. Eu acho que ele perguntou, de onde que você é e tal. Ele falou, sou lá de Capinzal e tal. Dele, eu não lembro se ele era daqui ou da região próxima, mas ele conhecia muito pessoal daqui. E daí começou a falar, não, porque tinha um fulano, não sei o que e tal, e me contou de coisa assim de corrupção de juiz, de policial, de um monte de coisa, assim. Eu sabia podres de muita gente, pelo visto. E daí o papo vai, o papo vem, ele entrou, o que você faz? Tal. Eu falei, eu tô fazendo faculdade e tal. E falei que eu era escritor, tava escrevendo histórias e tal. Na época eu acho que eu tava trabalhando no Awakening. E daí contei um pouco pra ele das coisas de fantasia que eu escrevi, ele ficou assim super empolgado, ficou bem entusiasmado e tal. E não lembro se ele trabalhava com algo no ramo, na área, mas ele me deu o e-mail dele, me manda alguma coisa pra eu ler e tal, não sei o que, tipo, e foi isso, foi essa interação que eu tive com o cara. Se duvidar, até hoje eu tenho o e-mail dele no meu caderno. E nunca mandou, cara, pra ele ler? A dúvida é essa, eu ia pedir isso aí. Na verdade, eu não lembro se ele pediu pra eu mandar alguma coisa, mas eu troquei e-mail com ele, ele falou que. Acho que ele falou que ia entrar em contato, falar alguma coisa, eu, beleza, eu aguardo teu contato. Tá? Só que daí não fui eu. E nunca mais. Não entrou em contato. Nossa, se for Então, ver, mas essa tua história é mais parecida com a que eu escrevi, agora você contando. Verdade, É. verdade. Ai. Dia chuvoso. Não, legal ver como tu traduziu essa ideia em algo ficcional. Mas tu não chegou a usar todas as palavras também, né? Ou Usei sim. chegou? Usou Usei todas? sim. Uhum. Não, que estão mais esparsas ali. Até o bicarbonato de sódio ali na última linha. Bem no finzinho. Aí eu Muito pensei, como é bom. que eu posso fazer essa do bicarbonato do sódio? Falei, vou associar Num como. diálogo bem informal. Pois é, podia ter cheatado e tipo, compra no mercado bicarbonato de sódio e chocolate, né? Podia. Mas eu quis usar cada palavra num contexto diferente. Eu gostei bem do resultado das palavras espalhadas pelo Isso eu texto. achei interessante. Não sei se o Tots tem algum comentário, alguma pergunta. Deixa eu ver. Não, o mais era, né, era isso do João explicar sobre os diálogos, que ele já falou também. E pronto, eu também tinha notado, logo que eu li, eu também notei a semelhança com a história da semana passada. E eu acho que não é a primeira vez que o João faz algo assim e escreve algo parecido com o que eu escrevi na outra semana. Denúncia. Começo a notar um padrão aqui. O Eu tenho que João. parar pra analisar isso agora. Eu lembro que teve um conto. Um conto? Isso de um desafio que eu escrevi, que depois eu fui ver, ficou uma temática bem parecida com o TOTS, mas foi no mesmo desafio. Assim, de um pra outro, eu não. É Eu acho, verdade, esse é acho o que primeiro que eu percebo. Não, teve uma isso vez que aí foi de um pra isso... outro, eu não lembro qual é, mas aconteceu. Muito que bom, né? Me descobriram! Você tem que ler mais coisas, João. Tem que abrir os horizontes. Tá lendo só os contos do sindicato. Eu sou só Robson E Assível, ela né? só tá lendo os contos do sindicato e a lore do WoW, daí dá nisso, né, cara? Ei, eu Como tá? acabei de usar fatos reais pro meu conto, tá? Me dá um break aí. Se tem uma coisa, isso a gente não pode reclamar. O João não faz muita fantasia aqui. Isso aí. Eu ia só comentar que para mim o termo idade avançada, ele é curioso, porque quando você fala que um senhor de idade já me dá a ideia de que ele é um senhor velho, né, Não, às consideravelmente, né? vezes você pode falar senhor só por respeito, né? Referência à pessoa. Não, senhor de idade.
Senhor de Ah, tá. Você idade. quer dizer que o avançado é redundante, no caso? Mas eu, Eu Tá, acho, tá. me soa, mas assim, isso é opinião mais do que Sim, sim. qualquer mas regra, né? eu acho que eu acho que a expressão provavelmente era um senhor de idade avançada e depois se abreviou pra um senhor de idade, pra não ficar De falando. idade, né? Pois é, pra não ter que ficar jogando na cara também, né? Eu acho que é bem válido isso, porque Uhum, acho que se você parar pra pensar, qualquer pessoa é de idade. Idade é uma característica de qualquer pessoa. Então, se uhum. você quer evidenciar que ela é avançada, o mais provável é que o adjetivo tenha sido cortado, eventualmente, sim, Pois é. por Uhum. brevidade. Mas E é beleza, isto. então. Vamos ao meu conto? Vamos ao seu ponto. Vamos. O jovem escritor frustrado. Muita autoinserção nessa história. Eu sentia O muita pior é que autoinserção nessa tem história, viu, Otávio? bem menos do que tu imagina. Bem menos. Vamos lá. Primeiro ouvinte. É a letra D. Hã? Respondeu Christian, tendo seus pensamentos puxados para a realidade. A resposta só pode ser bicarbonato de sódio. Voltou seu olhar para o questionário de química e lembrou que não estava em um mundo encantado, mas sim na sala de aula, fazendo uma atividade em grupo com um novo aluno, já que do seu grupo de 5 amigos, ele era quem sempre sobrava quando o assunto era juntar duplas. Bom, se você diz, deve estar certo. O garoto à sua frente assinalou a resposta D e concentrou-se na próxima pergunta. Quase que instantaneamente, os pensamentos de Christian voltaram a ficar longe. Estava mais uma vez na Idade Média, com seus personagens e aventuras. Nenhum deles muito claro, mas se concentrasse um pouco, conseguiria formular uma bela história e. Essa eu não tenho certeza se é a B ou a C, parece pegadinha, não acha? Hã? O garoto riu e largou o lápis. Terra chamando o Christian. Você tá bem, cara? Sim, sim, eu só não consigo. Eu só não consigo me concentrar muito em trabalhos de química. Que sorte a minha, então. Bom, podemos dar uma pausa. Eu tô com vontade de comer alguma coisa e não pensar em fórmulas por uns minutos. Christian concordou, apesar de pensar que, até aquele momento, não havia contribuído em nada com o trabalho. Sentiu uma vontade de se desculpar, mas foi cortado antes mesmo de formular alguma frase. Pra onde é que tu viaja? Como assim? Tipo, agora há pouco. Dá pra ver que tu não tá realmente aqui. Minha irmã mais nova costuma fazer isso quando minha mãe tá passando as tarefas de casa pra nós. Ah, eu te disse que não consigo me concentrar muito nesses trabalhos, respondeu desconfortável com o quão direto o colega era. Não gostava de conversa fiada com pessoas que não eram do seu grupo de amigos. Pela tua expressão, tu tava pensando em alguma coisa, e levando bem a sério. Tu até fazia umas caretas assim. O garoto franziu o senho e virou o olhar para a distância, uma expressão que os amigos e familiares de Chris viviam dizendo que ele fazia, e que não falhava em irritar ele todas as vezes. Ah, eu só tava pensando nas minhas coisas, minhas histórias. Nada demais, cara. Respondeu mais ríspido do que desejava. Histórias, é? Tu escreve, então? O colega respondeu sem se importar com o tom de voz de Chris. Sim, mas nada lá muito interessante. Isso aí quem decide são os teus leitores. Me diz aí, sobre o que é a história que tu tava pensando? Christian foi pego desprevenido pelo interesse do colega. Nem mesmo seus amigos próximos perguntavam sobre suas histórias. E agora, com o ouvinte em sua frente, não sabia ao certo como se expressar. Bom, é um medieval, sabe? Mas nada extremo como Game of Thrones. Um medieval mais cômico. É tipo um feudo onde os plebeus começam a se rebelar contra a monarquia. Aí eles começam a escrever um manifesto bem semelhante ao manifesto comunista. Mas ao invés de foice e do martelo como símbolo, eles usam a foice e a espada, saca? E é até meio bobo. Seu mais novo ouvinte começou a rir. Um riso que Chris percebeu ser bem diferente dos amigos e familiares que de fato ouviam sua história. Pois nada tinha de escárnio ou deboche. Na verdade, parecia que sua história divertia o colega. Nossa, como é que nunca pensaram nisso, né? O manifesto comunista medieval. Mas e aí? O que mais tu tem da manga pra essa história? Então Christian continuou a contar sua história, até que ambos esqueceram do trabalho e a aula se encerrou. No fim da manhã, o jovem escritor voltava para sua casa motivado com o interesse do novo amigo, percebendo apenas ao se despedirem que não sabia seu nome. Chegou em casa na hora do almoço, que fora preparado por sua mãe, única companhia familiar que tinha nesse horário. Como foi a aula? A mãe perguntou em meio às garfadas de sua comida. Foi bem, nada demais. Conheci um aluno novo hoje. É mesmo? Uhum, só não me peça o nome. Ah, querido, você e seu pai não perdem essa mania, né? Desse jeito você sempre vai ter problemas fazendo amigos novos. Eu não esqueci o nome dele, eu só não pedi. E tem diferença? Tá bom, mãe, tá bom. Antes que eu me esqueça, preciso de um lápis novo.
Ah, talvez tenha alguns no escritório do seu pai. Peço pra ele mais tarde. É pra escrever uma história. Christian respondeu sem que lhe pedissem, ainda empolgado com a sensação de ter um ouvinte atencioso pela manhã. Não diga isso a seu pai. Sabe que ele não quer que você perca tempo com essas historinhas. Sentiu um balde de água fria atingi-lo de imediato. Não conseguia entender como as pessoas queridas em sua vida conseguiam acabar com seus sonhos tão facilmente. Não são historinhas, mãe. Pior ainda, se você quer escrever um romance, vai perder mais tempo ainda. Nós já tivemos essa conversa, Chris. Você precisa primeiro pensar no seu futuro para depois pensar em hobbies. Cabisbaixo, o garoto voltou a sua atenção para o prato, sentindo seu mundo fantástico colapsar antes mesmo que tivesse a chance de escrevê-lo. Tem bolo de chocolate para de tarde, então trate de comer tudo. Sua mãe disse de forma severa, observando que o filho enrolava para terminar o almoço. Christian apenas emitiu um tá bom, mãe, arrastado, e decidiu manter-se em silêncio pelo resto do dia. Mais tarde, em seu quarto, continuou a pensar em seu fantástico mundo de revoluções medievais, sem saber ao certo por que insistia tanto nessa história. Por um lado, tinha encontrado alguém que o ouvia, e quem sabe até fosse ler seus rascunhos. Por outro lado, tinha os mesmos desinteressados de sempre, que insistiam em puxá-lo para longe de seus sonhos. Apesar de desacreditado, resolveu puxar o celular e apenas registrar suas ideias em um bloco de notas. Não sabia ao certo onde essa história o levaria, e tinha certeza que se escrevesse no papel, teria mais segurança de que ela se tornaria realidade. Mas por enquanto, bastava lhe tirar um pedacinho daquela fantasia da sua cabeça, mostrá-la para o colega que o ouviu e, quem sabe, encontrar mais pessoas dispostas a enxergarem o universo preso em sua mente. Mas e aí, como é que foi a. Você falou antes, né? Você seguiu bem pelos pontos bônus pra ir Uhum. escrevendo. Isso, eu me segui pelas palavras. Primeiro eu tava pensando em. Na verdade, essa história eu ia fazer ela medieval. Eu ia fazer a história que esse personagem pensou. A história de um grupo de plebeus fazendo um manifesto comunista. Uhum, Que daí eles comentariam que né, o símbolo seria a foice e a espada. uhum. Só que aí depois fui pensando nas outras palavras, né? Que tinha lápis, chocolate, daí pensei, puta, não vai dar certo isso daqui. Aí fui pensando, e como eu tinha gostado dessa ideia ali da foice e da espada, eu quis reaproveitar como alguém escrevendo essa história. E aí foi bem orgânico pegar essa ideia dos opostos, né? Alguém que encoraja, alguém um completo estranho que tem coragem e uma pessoa querida que te desencoraja, né? A gente já comentou isso várias vezes aqui no sindicato, nessa questão do escritor que procura seu público e muitas vezes encontra bem fora da bolha, né? Esperado, né? Que viva. É, porque muitas vezes, né, é desencorajado pelas pessoas próximas. Eu gostei Ah, que. Gostei, entre aspas. Achei bem interessante que eu e você usamos o mesmo artifício para usar a palavra espada no texto. Que se referia ao cenário fantástico. A Sinara Fantástica, pois é. O Tots nem colocou porque não tinha. Não, na Mas, verdade, eles tinha vão como, fazer né? mesmo. pior que foda-se. depois, quando eu tava pensando em ajustar o texto pra incluir, eu tinha pensado em usar como uma. Ai, como é que é a figura de linguagem agora? Tipo uma analogia, assim, tipo. Metáfora. Tipo, cortou como uma espada, sabe? Tipo, Uhum. nesse sentido, Uhum, pra não evocar uhum, coisas medievais de fato. uhum. Agora, eu achei interessante que vocês dois fizeram um texto mais voltado pro diálogo. Vocês costumam reclamar de diálogo? Pois é, né? Os dois É, Isso fizeram bem. chama reclamar, eu acho desenvolvimento de muito. personagem. Eu acho muito difícil fazer diálogo convincente, assim, saber. Se você me deixar fazer um texto só descritivo, eu tô na Disney. Mas se for pra meter diálogo, aí já entra o perrengue. Cara, eu sinceramente não sei, eu só escrevi. Assim, eu não É, senti dificuldade nenhuma em escrever esse texto, mas eu hum, certamente tive que parar mais nas partes de diálogo pra pensar como é que eu ia É continuar que a eu acho que história. como o desafio era duas interações, né, diferentes com duas é, pessoas, eu acho que tende a ir mais pro diálogo. mais pro diálogo, exato. Uhum. Agora, E é aquilo, né? pode Tu falar. nunca vai desenvolver isso se tu não praticar, né? Nunca É vai. igual academia, cara. Igual academia. Lá vem. Não, né? Já. Não, porra, aquilo. Aí o João da Aquele bomba. exercício que o exercício que você mais
odeia fazer o mais sem dificuldade é o que você mais precisa. Não é, o pessoal odeia a perna, né? Eu escuto as pessoas, Perna o é. pessoal que Assim. posta, o pessoal que posta tá pago, sabe, no Instagram, Uhum. todo mundo reclama do dia da perna. Eu não entendo qual é. Me explica, João, você que entende de academia, Na por que real é que o seguinte, eu acho que isso vem mais de ver resultado, porque você vê resultado tipo no peitoral e braço é Ah, muito mais, sei lá, satisfatório. Mais rápido E também, né? perna, assim, eu gosto do treino de perna particularmente. Tem alguns Uhum. exercícios que eu acho um inferno fazer, mas eu gosto de treinar perna. E é um treino bem completo, assim, e tal. Mas eu acho que vem mais disso, assim, porque tem os exercícios bem pesados em perna, assim, não que superiores não tenha, mas costuma ser perna, porque a maioria do pessoal exercita a perna menos, então claro que vai ser o que é mais difícil de fazer, sabe? acho que o pessoal não gosta de voltar pra casa com as pernas meio mole. Tá. Nossa, cara, teve uma vez que eu treinei que eu tive que me segurar no corrimão da descida da academia, porque É, me então. senti um manco ali. Porque, né, se você treina muito braço e você cansa o braço, mas depois você vai andando pra casa, você não usa muito braço, né? Então Uhum. isso não te incomoda. Uhum. Agora a perna vai te lembrando a cada passo, né, que você usou ela É. e tá doendo. E esse foi o corte do Sindicato dos Marombeiros. Agora, Otávio, me diz o que que, o que que foi o raciocínio para as duas relações? O que que você quis mostrar com cada uma delas? No caso, para ser Claramente que os pais do Otávio não apoiam, né, a ideia de a ambição do O, escritor dele, é quais, claro. Meus quais pais. pais apoiam? Essa é a pergunta. Isso aí. O pior é que é muito curioso, porque hoje em dia meus pais apoiam bastante isso, mas vai ver, A né? Porque eu palavra-chave tenho. é hoje em dia. Vai ver porque eu tenho um emprego que me sustenta, então É, eu faço isso. Não, eu não trato a escrita como, né, a minha forma de e viver, não né? queriam que você caísse no mau caminho direto. Exato, né? Caminho de droga. Cenário de escrita é cenário de droga, né? Droga, cigarro e café, só isso. É, isso aí. Na verdade, era mostrar como ele se sente mais confortável em falar de escrita como né, dos sonhos e ambições dele com uma pessoa querida, mesmo que essa pessoa querida automaticamente desencoraje ele, né? E é como. Eu fiquei pensando nessas relações que a gente tem, que às vezes a gente se sente mais. Assim, né? Isso também eu pego mais da minha particularidade de experiência de vida. Mas como é muito mais fácil você se abrir para uma pessoa próxima sobre teus sonhos, ambições, do que para um completo estranho, e como a resolução disso pode ser bem diferente das suas expectativas, né? Você falando com um completo estranho, como nessa história, essa pessoa pode te encorajar, enquanto a pessoa querida simplesmente fala, não, deixa disso, isso daí é besteira, né? Então É, foi mais eu, ou menos essa a intenção. Talvez eu tivesse que deixar um pouco mais claro o quão receoso ele era em conversar com alguém novo, né? Em comparação com como ele se solta mais falando sobre o que ele gosta de fazer com a mãe dele, por exemplo, né? Não sei Sim. se era mais ou menos isso que você tinha perguntado. Sim, eu perguntei é só porque não era tão. Não é tão nítido assim, tipo, tão. Uhum. As duas conversas, assim. Contrastante É, também, não é né? tão contrastante, exatamente. Mas Uhum. isso da família, pra mim também, eu não sei se foi no sindicato, acho que não, acho que eu contei pra outra pessoa recentemente sobre isso, foi na terapia, foi falando sobre isso, os pais Contei pra outra não apoiarem, pessoa. mas eu lembro nitidamente, assim, de uma das primeiras histórias que eu escrevi, que foi tipo uma cópia do Harry Potter, né? Sim. E escrevi assim, tipo, sei lá, o primeiro capítulo, assim, e daí a minha ideia pra essa história era, tipo, vou fazer uma versão melhor do Harry Potter, né? E Uhum. basicamente vou era. corrigir todos os problemas do É, Harry Potter. e era tipo uma cópia descarada, assim, tipo, tinha uma escola de magia com outro nome, e eu basicamente tinha uma. Cada personagem do Harry Potter eu tinha minha versão. Tinha um Haroldo Uhum. Pereira, né, o protagonista. Eu não lembro, por acaso eu não lembro dos nomes de nada, assim, mas. Mas, cara, Mas, eu me mas era lembro, uma menina a protagonista. eu também escrevi uma cópia de Harry Potter. Eu não Ah, fui muito pois. longe, mas eu também Não, tive uma eu cópia de também Harry não. Potter. Foi tipo isso. Eu acho que eu nunca terminei o primeiro capítulo, assim. Mas, inclusive, o começo era muito parecido, assim, do menino ser quase morto. A menina, no caso, né? Era ser quase morta. Mas, enfim, e eu lembro que eu escrevi, assim, esse pedaço do primeiro capítulo. E daí tava achando super
muito bom, assim, como tinha ficado. Nossa, E, mal e, posso esperar até ver o filme. e queria, e eu queria muito mostrar pros meus pais, né? E daí eu lembro que eu fui lá pra mostrar pra eles, e eles estavam, tipo, assistindo TV. Eu não lembro se Meu era, Deus. tipo, o jornal ou se era a novela que tava passando, assim. E eu fui, e daí, tipo, olha só, e daí eu peguei e comecei, tipo, a ler, assim, pra eles, sabe? Daí, tipo, eu acho que eu nem Tipo, em voz consegui. alta? É, em voz alta. Uhum. E eu acho que eu nem consegui, tipo, ir muito longe, assim, porque daí, sei lá, O meu pai que comentou com a minha mãe alguma coisa sobre o que tava passando na TV, e daí eu fiquei, tipo, tá aí, tipo, daí eles, tipo, cagaram, assim, porque eu tava fazendo, sabe? No... Que bosta. E daí, nossa, fiquei alto decepcionado, assim, foi bem triste, assim. Mas depois, Hum. tipo, alguns anos depois, quando eu tava escrevendo outras coisas, eu lembro que a minha irmã, quando eu comentei com a minha irmã, e ela foi muito. Ficou muito, tipo, demonstrou muito interesse. Assim, falou, tipo, manda pra eu ler, pra eu te ajudar, tipo, a corrigir e tal. Ver. Uhum, E ela me incentivou muito, assim, né? Quando eu tava Uhum. querendo uhum. começar a escrever. Encontrou alguém, né, do ambiente familiar que deu o incentivo, né? É. É algo que eu Uhum. fiz parecido com isso, mas eu acho que eu só fui dar, assim, algo pra alguém da família ler nos mais próximos do presente, assim, que foi o primeiro Uhum. capítulo do Awakener traduzido. Uhum. Eu copiei, daí, assim, todo mundo que leu, tipo, queria ler mais. Ele falou, só que tem que traduzir o próximo capítulo e tal. Eu. E, Pode e falar. é isso, assim, teve gente, assim, também na academia, por exemplo, que não era mais chegado, assim, que a gente entrava no assunto. E daí, sim, me Imagina, manda pra ler e tal. Daí eu levava o primeiro capítulo e tal. Tá. tô imaginando a cena, o João fazendo ali um exercício de perna, Nossa, numa o Otávio vive a muito na 220, fanfic, né, cara? e Meu aí, Deus do e céu. aí, e aí o cara lá, e aí, o que que tá fazendo no final de semana, João? Escrevendo, pô, me manda teu conto! Ah, muito boa essa cena, muito boa. É, cara, eu fui encontrar um leitor só no ensino médio, num professor, no meu professor de filosofia, a gente foi trocando umas ideias e tal, e até hoje a gente ainda troca uns e-mails com os contos, assim. Foi ali que foi encontrar alguém que instigava isso, né? Na verdade, ele me instigou mais a escrever conto, porque eu não me interessava muito por esse estilo, não. Mas que praga, hein? Mas que praga, hein? Hahaha! Muito bom, vagabundo. Mas você se interessava por qual estilo? Romance, né? Ah, já Escrever, queria ir direto interessado. pro romance. Tá. Nossa, cara, eu vou escrever um livro aqui, ó, Ah, 350 não, né? páginas, um camalhão. Nossa. 7 pelo menos, tem que ser uma saga. É. Exato. Nossa senhora, E daí escreva. o último livro vira 2 filmes. É, isso aí, isso aí. Ou faz igual o Mas. Hobbit, um livro de 100 páginas que vira 3 filmes de 3 horas. Mas daí aí tem que estar morto há muito tempo pra isso acontecer, né, Ah, bicho? pois é. Pois é. É, Detalhes. mas então é isso, meus caros. Todo escritor tá Isso. morto por dentro, tá? Ia contar isso. Nessa nota otimista, vamos ao próximo desafio, então, galera. Bora. Partiu. Então, próximo desafio. Não sabemos se será da próxima quinzena, do próximo mês, varia tudo do nosso Eles não cronograma de precisam postagens. saber. Eles não precisam saber. Mas nosso próximo desafio é: seu personagem ou personagens estão lutando por seus direitos em alguns desses cenários. A. Uma greve em praça pública. B. Um ato de revolução, à la 1789. Ou C. Em um debate verbal contra suas forças opositoras. Pontos bônus. A história conta com a perspectiva de quem se opõe a essa luta, ou algo dá muito errado para um dos lados, ou C. A luta por direitos se passa em um cenário fictício, fantasia, futuro, etc. Todos sabem que não teremos futuro, por isso que o futuro é um local fictício. Ba- Basicamente, isso aqui é o que o teu personagem estava escrevendo. Coincidentemente, enquanto eu li o texto aqui agora, eu pensei nisso. É, mas é isso aí. Então, Então o Algum desafio questionamento? do Otávio é o próximo desafio. Cada um vai escrever o começo do meu próximo romance e o que ficar melhor eu vou plagiar. Não, pra isso daí teve aquela história que os três escreveram em conjunto. Ah, é verdade, verdade. O É, disparate. é isso aí. Então, Tots, para quem que as pessoas podem entrar em contato, qualquer coisa? podem mandar para o sindicato dos escritores@gmail.com, ou então podem
falar com a gente pelo. Quer dizer, pra mandar é só pelo e-mail, né? Ou pelo Uhum. Discord, pelo nosso Discord também, se quiserem entrar no Discord e mandar por ali. Falar com a gente, mandar por ali o link do Google Drive, qualquer coisa assim, também vale. E também podem seguir a gente no Twitter e Instagram, @Sindicato dos Escritores, ou até no YouTube. Agora, Sindicato dos Escritores, procura lá, dá um like, subscribe. E o que mais que dá pra fazer? Sininho? Ativar o sininho da notificação. Uhum. E é isso aí. Então temos um episódio, meus caros. Temos um episódio. E é isso aí. Isso aí. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.